A gente vai dar início à nossa disciplina de saúde do idoso, né? Nós já estamos na nossa 5ª aula, ok? E aí, pessoal, na sexta-feira, a gente vai ter uma palestra com a nutricionista que eu consegui, e ela vai estar conversando conosco sobre alimentação em idosos, né? As principais formas de como entender um pouco sobre essa alimentação, principalmente nessa faixa etária, né? Que são as pessoas idosas. E aí eu queria contar com a participação de vocês, porque o único dia que ela vai estar disponível é na sexta-feira. Então, a nossa aula da quinta ficará na sexta. Combinado, turma? Tudo certinho. Pronto. Como eu reforcei lá no grupo, vocês vão ter 2 modalidades de avaliação. Como é que será a avaliação de vocês em relação a essa disciplina? A avaliação será mediante a participação na aula ao vivo. Então, à medida que vocês estão entrando na sala, eu estou anotando o nome de vocês, fazendo a chamada, ok? A participação também em relação a responder os fóruns. Então, vocês vão entrar lá, vão responder todos os fóruns. Inclusive, eu tenho que postar um essa semana. Daqui para amanhã, eu estou postando uns 2 fóruns ainda que faltam, certo? E aí, vocês vão estar respondendo aí esses fóruns valendo nota também. E aí, nós vamos ter a nossa avaliação, né? E aí, eu tinha conversado com o Jean, a gente alinhou para ser duas formas de avaliar vocês, que é a parte presencial, né? E para quem realmente não conseguir ir no sábado, seja por motivo de doença ou por questão do próprio trabalho, vocês vão ter uma nova oportunidade de fazer aí no online, tá certo? Lembrando aí que são provas totalmente diferentes. E aí vão ter questões tanto de escrever quanto de marcar, tá bom? Então, essa será aí a avaliação de vocês. Então, quem não puder ir no sábado, realmente vai fazer uma outra prova diferente no online. Tá certo? Combinado, turma? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não? Podemos seguir, né? Então, vamos lá. Professora, Oi. o microfone está muito baixo, é o meu, que eu aumentei meu aqui já no máximo já. Ou eu estou escutando mais pouco. Talvez seja o seu aí, porque eu estou escutando... Não, eu estou falando aqui, né? Acredito que a maioria tá escutando bem. O meu tá baixo também, professor, não sei por quê. Fala aqui. É Diante da Silva. Pois é, porque o meu também aqui tá normal. Aqui tá normal o áudio da professora. Às vezes pode ser o de vocês aí. Não sei se vocês estão... Ô, menina de sorte. Aumenta o volume, meninas. Aumenta o volume que dá certo, exatamente. Isso mesmo. O meu tá no último, o meu. Então vai encostar o ouvido bem pertinho, Áurea. Bem pertinho para poder conseguir ouvir. Viu? Agora melhorou, quando a senhora falou aí, melhorou. Eu não ouvi. A senhora que tem que colocar o seu fone bem pertinho assim, porque acho que deu certo agora, quando você falou assim. Tá bom, vou falar mais alto, ver se dá certo. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, o nosso tema de hoje é sobre violência e prevenção de queda em idosos. Então, o que a gente tem percebido, principalmente com essa pandemia, certo? A gente tem percebido que o número de violências em idosos, eles têm aumentado, certo? Por vários fatores. E aí a gente sabe que a questão da violência é um problema de saúde pública também, né? Então, quem aqui já passou por alguma situação, ou de algum idoso que já relatou, ou alguém da própria família que comentou? Alguém aqui já passou por alguma situação dessa? Ou que ficou sabendo que fulano sofreu alguma violência? Ninguém na área? Já, professor. Já, Priscila? Professor, a gente sempre escuta, né? Eu acho que todos nós já passamos esse momento, eu acho. De alguma forma, né? Não só No meu caso, professora,
Oi, Priscila. No meu caso, era a bisavó do meu filho, né? Que eu cuidei, ajudei a cuidar dela. Sim. E os maus tratos não era da parte da avó do meu filho que me ajudava, né? Que era outra filha dela. Era outra filha dela que não morava na casa e tomava de conta do dinheiro dela Sim. e não fazia nada, não ajudava em Foi nada. mesmo. E quando ela ia para cuidar dela, e ela era enfermeira, quando ela ia para cuidar dela, ela não cuidava. Quando chegava o dia dela, porque a gente fazia escala, né? Ah, Para certo. cuidar. Uhum. Aí quando chegava o dia dela, ela não fazia, ela era muito negligente, judiava dela, falando as coisas com ela, sabe? Falava palavrão. Complicado. E ela tinha Alzheimer, né, a senhora? Sim. É complicado. É uma situação muito Profe- difícil, né? Professora, a gente sempre tiver reportagem nessas casas de idosos, Isso. os senhores, os idosos vão para essas casas porque se sentem melhor na casa onde eles vão nesse repouso do que na própria É família. verdade. É verdade. Porque às vezes a gente vai olhar, o agressor muitas vezes é da própria família, né? Muitas vezes, né? Nem tanto o cuidador, é mais o da própria família que agride de alguma forma esse idoso. Então, pessoal, a gente vai ver aqui alguns conceitos, né? Vamos lá. Primeiro eu queria saber de vocês o que é o idoso saudável. Quando a gente fala fulano de tal, tem mais de 60 anos, é idoso e é saudável. O que é que vem à mente de vocês? Alimentação, exercícios, né? Conversar com os amigos, né? Também. Isso. E tem aqueles idosos também que viajam, né, professora? Gosta de Isso. viajar com a É verdade, família. é sim. E Professor, também tem aqueles tem o idosos que médico também, né? Fazer exame, rotina. Isso. Professor, também aqueles idosos também que participam de aqueles programas de fazer exercício, a gente vê eles lá, maior felicidade do mundo, dançando, pulando, toda assim ativa, morte de feliz. Verdade, é isso mesmo. E aí vocês esqueceram só de um ponto, que é o ponto do relacionamento conjugal, né? Alguns estudos dizem que os idosos que estão vivendo mais saudável é aquele que ainda permanece com o companheiro ou com a companheira, ou seja, a esposa ou o marido, né? Porque muitos deles eles vivem muito sozinhos quando eles estão só, né? Sem um companheiro. E aí, com o companheiro, ajuda mais a limitar a doença, a gente ajuda a controlar, a gente ajuda a evitar doenças demenciais, ajuda a reduzir os índices de problemas de depressão em idosos, né? Então, os estudos a cada vez mais estão relatando que a companhia nessa idade favorece o tratamento daquele idoso, certo? Favorece aí a parte cognitiva, a parte psicológica desse idoso, certo? Então, realmente, idoso Professor, Oi. agora você falou no ponto importantíssimo, eu já vi casos de idosos que às vezes ou a mulher ou o marido morre e logo aquele idoso começa a ficar, o que ficou, começa a ficar triste e também logo ele também acontece dele também morrer. Já aconteceu isso, já ouvi muitas histórias e eu já conheci pessoas também. Verdade. Com certeza, é verdade, é isso mesmo. Porque na nossa fase final de vida, né, digamos assim, quando a gente estiver bem mais velhos, a gente quer ter uma pessoa do nosso lado, né? No fundo, por mais que a gente reluta, mas a gente quer ter alguém do nosso lado que nos ame, que nos proteja, né? Que nos traga segurança de estar ao lado. Então, assim, os idosos também são dessa forma, né? Então, cada vez mais os estudos têm mostrado que a companhia de uma pessoa do lado, que não precisa ser marido e mulher, pode ser um filho, pode ser um sobrinho, né? Alguém da família. Então, isso facilita mais a convivência, facilita mais a gente conseguir limitar, conseguir controlar algumas doenças, certo? E aí, gente, seguindo dessa pergunta, a gente viu que era o idoso saudável, né? Aquele idoso ativo, que busca mais qualidade de vida. E agora a gente vai entender uma síndrome que também é muito comum em alguns idosos, que é a síndrome da fragilidade em idosos. Como é que eu vou saber, professora, e conseguir perceber quais são os idosos que são considerados frágeis? Primeiro,
vai ocorrer um declínio das reservas fisiológicas e funcionais. É só a gente imaginar, lembra daquela primeira aula que eu falei sobre o processo de envelhecimento natural e biológico? Que no qual o idoso, né, ele já está numa fase de vida que vai diminuindo a sua funcionabilidade de alguns órgãos. Lembra que eu falei para vocês? Então, a velhice, ela traz essa redução, ela traz esse declínio das reservas fisiológicas e funcionais da maioria dos órgãos, certo? Quando a gente tem aquela reserva fisiológica, né? E essa reserva ela está acabando, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o corpo vai ficar bem mais vulnerável ao estresse, certo? Ou seja, esse idoso, ele vai ter uma menor tolerância ao estresse, ele não vai conseguir mais esse órgão aguentar muitos e muitos anos para frente. Então, é diferente se a gente pegar, por exemplo, uma criança que tem aquele coração mais rápido, batendo, mandando sangue, né, em alta velocidade para o corpo, quando a gente compara com o idoso já está assim, numa fase natural. Não estou dizendo que é doença, mas é na fase da velhice, é de processo biológico, é natural. Vai chegar um momento que, na verdade, eu vi até algumas pesquisas hoje, dizendo que a partir dos 28 anos de idade, dos 28 anos de idade em diante, a gente começa a ter um declínio das nossas reservas fisiológicas. E aí o corpo fica, com certeza, bem mais vulnerável ao estresse, o estresse físico, ao estresse psicológico, ao estresse funcional, né? Os vários tipos de estresse. E aí a gente percebe também o maior risco a eventos adversos, né? Em relação à saúde física e mental. Ou seja, esse idoso ele vai estar mais vulnerável aos problemas de saúde física, ou seja, às doenças físicas, e vai estar bem mais vulnerável aos problemas mentais, como, por exemplo, aí, as doenças demenciais que a gente estudou, certo? Então, síndrome da fragilidade de idosa é um conjunto de doenças. Quando a gente fala de síndrome, é um conjunto de sintomas, conjunto de doenças. Ou seja, uma condição genética também, certo? Que vai estar influenciando. Condição também ambiental que influencia. Estilo de vida também vai estar influenciando. E aí vai gerar, né, de uma origem neuroendócrina, vai deixar esse idoso mais vulnerável ao estresse, às doenças, vai ser muito caracterizada pela perda de massa muscular, né? Você vê aquele idoso bem magrinho, fininho, vai perda de força muscular, com certeza é diferente, né? E aí vai ter uma baixa energia para o dia a dia. Ele não vai ter aquela energia que ele corria, pulava, né? Como antes. A não ser que seja aquele idoso ativo. Que ele passou a vida dele toda fazendo atividade física, tendo uma alimentação saudável. E aí, quando ele chegar na fase de idoso, ele vai estar mais preparado. Aí sim, ele ainda vai conseguir correr em uma esteira, vai ainda conseguir pular, porque ele preparou o corpo dele quando ele era jovem, certo? Então, síndrome da fragilidade são esses 3 pontos aí específicos. E como é que essa síndrome ela vai acontecer? Primeiro, eu falei para vocês a questão da reserva, né? Então, a reserva homeostática, ou seja, aquela reserva fisiológica vai estar reduzida, devido ao que? O próprio processo de envelhecimento biológico. Vai ser diferente de organismo para organismo. Isso aqui não é uma regra para todo mundo, não. Tem idoso que não se enquadra dentro dessa síndrome, não. Aquele idoso mais ativo que tem qualidade de vida, certo? Mas o idoso que se encaixa nessa síndrome, ele vai ter dificuldade de responder ao estresse, certo? E aí vai ter os declínios que vão acontecer em vários sistemas fisiológicos, sistema renal, sistema endócrino, sistema cardiovascular, ou seja, vários sistemas vão estar aí se debilitando, e aí a gente começa a perceber também alguns sinais clínicos, né? Por exemplo, o que é que eles relatam? Fadiga, aquele cansaço muito grande, diminuição das relações sociais, aquele idoso que conversava, que contava piada, que contava história, hoje ele não faz mais isso. Perda de peso não intencional, não porque ele deixa de comer, certo?
mas é uma perda de peso natural, certo? De forma biológica, mas que com todos esses três pontos vai causar mais ainda a perda de peso nesse idoso. Outro ponto também. Professora, também a gente percebe também uma mudança quando vai ficando mais velho. Eu reparei isso muito quando eu fui agora lá para casa. A mamãe, sabe? Ela logo ela já está querendo dormir. Eu percebi que ela quer dormir mais cedo, né? Porque a mãe, uns tempos atrás que eu ia lá para casa, a mamãe demorava demais dormir. E se lá em casa a gente for fazer qualquer assim, uma animaçãozinha dentro de casa, assim, fazer um jantar para comer mais tarde, ela fica numa ansiedade tão grande que ele diz assim, meninas, negócio não vão comer agora não, vão comer de madrugada, não estão virando bicho. Aí eu vejo como é que ela fica Agitada. assim, até agitada, isso, ela fica agitada, né? Aí para você ver, tem esse problema, né? Que tem os horários deles, né? Tem uma rotina, Tudo. tem sim. Tem a rotinazinha, né? Porque já tem um declínio, né? Esse declínio também causa isso, certo? Altera tanto a parte física quanto a parte psicológica. E aí a gente observa que esse idoso, que ele caminhava normal, hoje ele já não caminha mais. Hoje ele dá aqueles passos bem lentos e passos mais curtos também, certo? Outro ponto, queda na força. Ele já não consegue mais segurar um copo como ele segurava. Ele tem essa certa dificuldade, certo? E aí a gente observa também uma redução da atividade física. Aquele idoso, né, que tinha costume de caminhar, hoje ele tem essa certa dificuldade de caminhar, ok? Então, são vários sinais clínicos que a gente observa. Olha para aquele idoso e imagina, poxa, aquele idoso ele é frágil. Qualquer coisa que aconteça nele, qualquer doença que ele venha a ter, muitas vezes o sistema imunológico dele não está tão preparado para conseguir aguentar, né? Alguma infecção, no caso, que possa acontecer. Então, isso é muito Risco de queda também, né, professora? Fica mais presente, né? Qualquer coisinha cai, né? Entendeu? Ele está bem mais vulnerável, né? Eu acho que essa é a palavra correta. Vulnerabilidade para esse idoso, né? Para qualquer situação aí adversa, certo? E aí, a gente vai conhecer agora alguns domínios funcionais, porque são nesses domínios funcionais que a gente observa a questão dessa fragilidade, certo? E aí a gente vê a questão da cognição. Quando a gente fala que ele tem esse problema, significa a parte mental. É aquela situação que você diz para o idoso poder resolver. Por exemplo, você olha para ele, fulano, e aí? A gente vai fazer o almoço hoje ou não? Ou seja, ele tem o poder de decidir o que é que ele quer. Ou então você chegar para ele e dizer, o que é que você quer comer hoje? Você quer comer peixe ou carne? Ou frango? Dá a opção para ele. Se ele não conseguir tomar uma decisão, a parte da parte dele vai estar afetada a parte mental, a parte da cognição dele, certo? E aí o comportamento, como eu falei, muda, o humor, muitos idosos são irritados, né? A gente observa muitas crises de ansiedade e isso acaba atrapalhando o convívio dele com outras pessoas. A questão da mobilidade, falei também da questão do deslocamento dele, ele vai dar passos curtos, ele não vai conseguir andar direito, ele vai precisar de um apoio, ele vai precisar de um andar para poder andar, certo? Então, são todos esses fatores aí que vai incluir essa síndrome. E a comunicação, muitas vezes ele não consegue se comunicar, ele não consegue manifestar os desejos, os sentimentos dele, porque em alguma área da vida dele está afetada. E quando ele não consegue se comunicar, né, pela voz ou pelo gesto, pode afetar também a parte da deglutição e da mastigação em relação ao alimento. Porque até a parte mental afeta a parte digestória, certo? Essa tabelinha eu coloquei só para mostrar para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar daí. Mas é justamente essa questão dessa fragilidade, né? Quando a gente fala de fragilidade, a gente fala de uma fragilidade clínica funcional do próprio idoso, certo?
E aí a gente observa um declínio funcional já estabelecido. Você olha para ele e você identifica, poxa, esse idoso tem todas as características de ser um idoso frágil, certo? Porém, quando a gente observa também essa fragilidade no idoso, a gente observa que o núcleo familiar também pode estar frágil, né? As relações familiares também podem prejudicar esse idoso. E aí a gente vê a presença de condições que vão trazer esse idoso para ser hospitalizado devido a esse risco muito grande, essa vulnerabilidade muito alta, ou esse idoso vai ter um risco de ser internado, e aí ele pode ter várias doenças, ele pode ter problemas nos ossos, ele pode ter um comprometimento cognitivo, por mais que seja leve, certo? E aí eu tenho um idoso frágil também, quando ele tem uma dependência funcional de uma pessoa. Então, ele já não consegue mais fazer as suas atividades de vida diária, né? Não consegue mais tomar banho, não consegue mais pentear o cabelo, não consegue comer sozinho. Ele vai precisar de um familiar ou de um cuidador. E aí a gente vê que esse idoso ele já é considerado frágil. Quando ele tem cuidador, a gente já sabe que é frágil, certo? E aí a gente vê o nível de fragilidade. Eu tenho o idoso frágil de forma leve, certo? Que ele tem até uma certa reserva a mais funcional no corpo. Eu tenho aquele idoso de alta complexidade, aquele idoso realmente que está internado, que está numa UTI extremamente frágil. E eu tenho um idoso de fase final de vida, aquele que já está ali nos cuidados paliativos, aquele idoso ali que já está no ponto máximo de cuidados, né? Principalmente de enfermagem, certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá tudo bem até agora? Tudo certinho? Sim, professora. Show! E aí, agora a gente vai falar sobre a violência. Violência é um ponto, gente, como eu falei para vocês. Qualquer violência contra a pessoa idosa, ela é um ato, ela é uma ação, certo? É um ato, muitas vezes, contínuo, é um ato repetitivo, ou pode ser também por omissão até de cuidados, né? Aí entra na questão do abandono. Quantos idosos vocês sabem, vocês conhecem, principalmente em casas de idosos, abandonados pela família? Teve um lar de idosos que eu visitei com os alunos e a gente conversa com eles, né? A gente interage com eles. E um deles relatou pra mim, no caso, olha, não sei nem onde é que tá meu filho. Eu tenho um filho, mas não tenho notícia, ele nunca veio aqui, não sei, nunca entrou em contato, só me deixou aqui e foi embora. E isso já tem anos, né? Ou seja, o filho não lembra nem que tem pai, É o pior. né? Oi, Angelina. É o pior, né? Que é o abandono, né? É o pior. Eu fui pro hospital com a minha mãe, aí lá tinha uma senhora acamada, né? Aí tinha uma moça com ela, eu falei assim, aí ela não sabia que ela tinha prioridade, aí eu peguei e falei assim, olha, aí a fila estava bem grande, aí eu disse assim, ó, você tem prioridade, porque a sua mãe é acamada, você vai passar na frente. Aí eu botei ela na minha frente, ela disse assim, não, ela não é minha mãe não, ela é minha vizinha. Eu disse, sua vizinha? Ela disse, sim. Eu disse, eu pensei que você era a filha dela. Ela disse, não, a filha dela abandonou ela mora só, quem cuida dela é os vizinhos. A filha dela se formou para médica, mas não abandonou a mãe, depois que a mãe ficou assim, não quis mais saber, abandonou, e ela, quem cuida dela é os vizinhos. Nossa Senhora, eu chorei, a mãe disse, eu chorei tanto, fiquei assim, e ela bem cuidada, professora. Bem cuidada, ela mora em Xeramubim, aí a vizinha veio com ela uma consulta e disse que a família não vai nem lá ver ela. Diz que quem cuida é os vizinhos. Aí entra nesse ponto aqui, ó, de violência, porque a omissão, a falta de tratamento, a falta de cuidado, a falta de amor, de carinho com essas pessoas já entra no ponto de violência, né? Uma pessoa dessa tem que ser denunciada para os órgãos, né? Porque está cometendo violência. E aí, gente, a gente vê a questão da confiança. Muitas vezes o idoso deposita confiança naquele cuidador e muitas vezes o cuidador maltrata ele. E ele fica até com medo de falar,
porque muitas vezes ele é até ameaçado, né? Então, é uma situação bem complicada. Quem puder, né, bote câmeras, principalmente aquele idoso que vive sozinho. É muito importante. Eu não me arrependo de ter botado câmera lá na minha avó. Gente, não se arrepende. Tem câmera em todo canto. E eu acho, eu fico olhando direto, né? E aí eu fico brincando com ela, a senhora tá sendo filmada, é o Big Brother, ela morre de rir. Mas assim, né? É o Big Brother. Professora, eu me também tô lembrei, com... professora. Eu me lembrei de uma amiga minha, né? Ela me contando que trabalha na casa de uma mulher, aí lá tem uma moça, né? Aí tem um senhor lá, que ele mora só. Aí, só que, de vez em quando, as filhas dele andam lá, né? Porque trabalham, elas mais andam lá. Aí foi ela me dizendo que ela gritava com o velhinho, ela gritava, e ela chegava com o pobre do velhinho lá, né? Aí disse que de madrugada, professora, ela pegava e um cara dormir lá com ela, né? Aí foi, o povo estava dando notícia, aí contou para as filhas dela quando andou lá. Aí as filhas dela pegou, expulsou ela lá da casa, nem saber dela. Aí ela pegou, foi morar com esse cara. Aí o cara pegou, botou ela para fora de casa, ela ligou para a Ana, né, que é a patroa dela. Aí ela não quis mais ela porque ela perdeu a confiança, né? Porque elas tinham confiança nela, mas o vizinho ouvia tudo e contou. Quando perde a Isso aí, confiança, não para tem ela. mais jeito. É difícil reconstruir. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente trabalha. E a enfermagem exige muito de nós. Vocês pensam que não tem profissional, técnico, enfermeiro maltratando idoso, não? Só o que tem, né? Então a gente tem que ficar ligado quanto a isso, tá certo? E aí a gente vê aqui, ó, a cada 10 minutos, olha como é que o índice é altíssimo. A cada 10 minutos, um idoso é agredido no Brasil. Olha só, né? Em 70% dos casos, a maioria do agressor é o próprio filho. Quantos problemas a gente não vê em reportagem? É só ligar a televisão. Se você ligar, você vai ver. É filho matando pai, né? É filho batendo na mãe de idosa. Chega a ser aquelas manchas roxas, a gente vê. Então, assim, é muito complicado, né? Aí tem a questão das denúncias, que cada vez mais cresce. Às vezes a denúncia não é nem do idoso, porque ele tem medo de falar. Muitas vezes a denúncia é do vizinho, que está escutando, que está vendo, né? Certo? Professora, quantos idosos também que a filha pega, fica tendo um menino, jogando para a avó criar, para ela criar, para ela criar. Aí ela fica do jeito que ela tem até medo de falar, porque ela parece que ela obriga, né, a mãe a ficar com os filhos, né? E a parte da mãe não pode. Tem quantos casos eu não vejo disso? Aí pronto, o negócio dela é ter e dar para a avó, né? Para a mãe dela ter toda a responsabilidade. Aí a gente vê elas fazendo reportagem, que ela diz assim: oh meu Deus, minha filha, a minha filha só serve para ter menino, para me dar, e eu sem condições de só com salário mínimo para sustentar. Não sustenta nem ele ela direito, né? É difícil. Mas assim, cada caso é um caso, né? A gente tem que ver também os reais motivos, né? Às vezes realmente não tem condição mesmo e tal, e a avó ajuda, né? Tem esses casos também. Mas, ó, em 2023... Oi? Professora, aqui é a Michelle. Eu queria saber com a senhora se eu podia assistir a aula depois, porque eu estou resolvendo aqueles questionários que a senhora passou, do idoso, eu só tenho esse horário para fazer, porque eu trabalho o dia todo e chego mais de 5 horas em casa. Aí eu estou fazendo o questionário e escutando a aula da senhora. Eu queria saber se eu podia responder meu questionário e depois eu assisto a aula da senhora. É porque já Posso? é a segunda vez, né, Micheline, que você sai da aula, né? Já teve outra vez. Então, Eu sugiro você ficar. é porque eu estou respondendo o para questionário. assistir, né? Não vai demorar muito, não. Você fica, preste atenção Tá e bom. depois você resolve em outro momento, tá bom? Mas você fica à vontade, Tá bom, eu tô só tá te dando certo. a opção. Então, gente, em 2013 Tá foram bom. mais de 30 mil casos de denúncia em idosos. Imagine com a pandemia. Aí que foi mesmo, né? Do filho que trabalhava muitas vezes e agora esse filho tá dentro de casa, né? Na época da pandemia. E a convivência não é fácil.
Bom, tipos de violência. O que a gente tem aqui? A gente tem contra a pessoa idosa, né? Isso foi uma pesquisa feita em 2011. E aí a gente vê, ó, a violência física é a principal, ó, 64% do tipo de violência que existe em idosos. É violência psicológica, aquela que mexe com a parte mental, as ameaças, as palavras de baixo calão, né? Palavras ruins, porque assim, a gente pensa que a violência não é só física, né? É aquela violência onde tem ameaça, onde tem palavras malditas, né, com a pessoa. Então, 27,4%. Negligência e abandono, ó, tipo de violência também está em terceiro lugar, 27%. E aí nós temos o abuso financeiro. É aquela pessoa que pega o dinheiro do idoso e não usa para o idoso. Pega o dinheiro e usa para outras coisas, né? Toma posse ali daquele valor e gasta com outras coisas, certo? Eu fico imaginando que nem um salário mínimo hoje dá para um idoso. Imagina tirar do idoso aquilo ali. Como é que ele vai sobreviver? Como é que ele vai comer? Como é que ele vai usar uma fralda? Complicado, né? Não, professor. Complicado. E aí a gente tem o quê, ó? Tortura. Tortura mesmo. Maus tratos. 2,9%. Então o negócio não é brincadeira, né? E aí a gente tem aqui, ó, o ranking do tipo de violência contra a pessoa idosa em relação a os possíveis agressores. Primeiro lugar, os filhos. Quase 30%. Vixe, Maria, os filhos estão em primeiro lugar, misericórdia. Né? Todo mundo. Minha filha, a família é a que mais maltrata. É a família. Né? Começando pelo filho. Nem tanto cuidador. É muriçoca. Tirando as coisas aqui, casa das muriçoca. Né? E aí a gente tem esses outros aí, pode se encaixar aí o cuidador. Estressado, porque não tem uma folga. Porque estressa. Se você não trabalhar a saúde mental deles, estressa. Aí vem os desconhecidos, um vizinho, uma pessoa distante. Ali tem demais. Aí tem o cônjuge, né? O marido, a esposa, um amigo. A própria pessoa pode se maltratar também, o próprio idoso. Ou o cuidador que está no Olha sexto aqui, lugar. como é que tá de muriçoca. Certo? Olha ali, ó. Meu amor, desliga Oi. o microfone, tá bom? Me desculpa. E aí, pessoal, onde é que vai ocorrer esses maus tratos? O maus trato que mais acontece é o físico, que a gente viu, mas também tem o psicológico, mas é na casa do próprio idoso. Geralmente é naquela casa que não tem câmeras, né? Que ninguém tá vendo. Geralmente é isso aí. Que eles fazem o que querem, né? Sem ninguém ver nada. Na casa do possível agressor. Às vezes, a mãe vai pra casa do filho, aí a mãe fica naquela agitação de idoso, e o filho não tem paciência e maltrata. Na rua, também do mesmo jeito. Nas instituições de longa permanência, nas casas, nos abrigos, né? A gente vê também muitos maus tratos, certo? Então, esses aí são os principais lugares. E aí, os tipos de violência, a gente tem a física, como a gente já falou, né? A questão de bater mesmo nesse idoso, usar uma força física, certo? Onde vai provocar a dor, a incapacidade desse idoso, ou, dependendo do tipo de violência física, vai provocar também a morte. Principalmente quando é trauma de cabeça, trauma crânioencefálico. A pancada é tão forte, né, que causa vários hematomas na cabeça e pode acabar levando o idoso à morte. Muito rápido, certo? Porque aí tem uma hemorragia e acaba se espalhando, certo? Violência psicológica, a foto já diz tudo, né? A foto já mostra tudo. A ameaça, né, com gesto, ameaça com gesto, ameaça com palavras, a humilhação, certo? Restringir a liberdade, dizer que ele vai ficar trancado dentro de um quarto e não vai mais sair. Isolar do convívio social,
convívio dos vizinhos, dos amigos, da própria família, certo? Essa é a violência, uma das maiores que tem também a psicológica. E aí, pessoal, o que é que diz o Estatuto do Idoso? Que discriminar a pessoa idosa, impedindo, dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou qualquer outra situação, existe uma pena, certo? Uma reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Então, é algo que precisa ser assim valorizado no idoso, né? O idoso como pessoa precisa ser valorizado e ser reconhecido. Não é porque ele está na fase final de vida que ele não vai servir à sociedade. Ele já serviu a vida dele toda. Ele quer agora descansar um pouco, né? E quer viver a velhice dele em paz. Violência sexual. Vixe Maria. Essa aqui também é outra que... Quem não já soube de casos desse tipo aqui? Violência sexual. Professora, lá na minha cidade houve uma crueldade muito, muito grande, viu? O neto fez com a avó. Ele foi pedir o dinheiro para ela e ela não deu. Aí, professora, ele pegou uma estaca, meu Deus, saiu até no jornal nesse dia. Eu queria, Ave Maria, ele fez uma crueldade com ela mesmo. Infelizmente, são Fez pessoas crueldade. muito ruins, né? Pessoas muito ruins, muito cruéis. Verdadeiros monstros mesmo. E aí, essa violência sexual, ela acontece. Isso também pode ter violência sexual, não só de abuso com pessoas estranhas, não, viu? Mas com pessoas da própria família. Em relação a um vizinho que entra na casa, em relação a um amigo, em relação até o próprio cônjuge. Porque a violência sexual é aquela onde o agressor ele vai buscar ter uma relação sexual, né, as práticas com o idoso de forma violenta, por cima de ameaça, sem o idoso querer, certo? Então aí já é violência sexual mesmo. Violência financeira, né? Também não deixa de ser. Por quê? Porque pega o dinheiro do idoso e não faz nada. Não cuida desse idoso, não destina o dinheiro para ele, né? Paga outras coisas, usa com outras coisas. Então não deixa de ser uma violência também financeira ou econômica. E aí, pessoal, tem aqui no Estatuto do Idoso que fala no artigo 102, ó, apropriar-se dos bens desse idoso ou desviar esses bens, os proventos, né, pensão, qualquer outro rendimento do idoso, vai ter uma pena também de 1 a 4 anos e multa, né? Reter o cartão magnético de conta bancária em relação relativa aos benefícios desse idoso ou qualquer outra situação, também vai ter aí uma detenção. Só em você tomar o cartão magnético e ele tendo plena consciência, certo? O idoso tendo plena consciência, vai ser também um fato agravante, ok? Vocês estão vendo o slide? Estou vendo agora. Agora voltou, professora. Autonegligência. É Sim. outro tipo de violência. É ameaça também à própria saúde ou segurança, pela recusa de ter cuidados. Então, não deixa de ser um tipo de violência aquele idoso que ainda está consciente, que ainda está orientado, e ele não quer, de forma nenhuma, realizar os cuidados de si mesmo. Ele não quer tomar um banho, ele não quer escovar os dentes. Autonegligência é um tipo de violência dele mesmo. A minha avó era assim, professora. A mãe chamava ela para banhar, para tomar banho, ela não queria, era uma briga para tomar banho, acredita? Ela dizia assim, hoje não é sexta-feira, eu só vou tomar banho sexta-feira. Eu acho que ela antigamente, né? Antigamente eu acho que tinha isso, né? Ai, não pode tomar banho hoje. Minha filha, hoje é dia de quê? Qual é o santo? Ela dizia desse jeito. É uma negligência mesmo, né? Do próprio idoso. E aí temos a violência medicamentosa, administrada por familiares, cuidadores e profissionais de saúde, incluso aqui também a enfermagem, certo?
administração de medicamento prescrito de forma indevida, no qual vai dar um medicamento a mais para esse idoso, vai dar uma dosagem a mais, certo? Então, isso não deixa de ser violência medicamentosa, ok? Então, prestar muita atenção na dosagem do medicamento, saber qual é o medicamento naquele horário, ter todo esse cuidado. Se você não conseguir gravar, você anota, né? Faz uma tabelinha. Professor, aqui em casa, meu menino, ele toma muito medicação, né? Aí eu peguei e comprei uma lousa grande, branca. Aí eu fiz todas as medicações dele, os ml, né? O horário. Aí notei, aí tem o xixi, aí tem tudo notado ali na lousa, que eu notei aqui no quarto. Angelinda, maravilha, é isso mesmo. Todo esse cuidado mesmo. Boa ideia da lousa, achei bacana. E aí temos a violência emocional, que entra na parte psicológica, e a violência social, né? E aqui a gente vai se referir à agressão verbal crônica. Não é só aquela agressão verbal de momento, que, por exemplo, o filho fica com raiva da mãe e agride ela verbalmente. Isso aqui já se torna crônico. São palavras de baixo calão, são palavras depreciativas que vão desrespeitar esse idoso, desrespeitar a identidade, a dignidade dele como pessoa, como cidadão, e diminui a estima desse idoso, certo? Vai afetar aí consideravelmente a autoestima dele, certo? Então, é a falta de respeito, muitas vezes, né, em relação à amizade, a uma falta de atenção, uma falta de atenção em relação às necessidades sociais e de saúde desse idoso. Também não deixa de ser uma violência social, né? O problema também é de saúde pública. E o abandono? Falamos também desse tipo de violência, né? O abandono é a ausência de pessoas responsáveis para o cuidado, a ausência de familiares que vão prestar socorro a essa pessoa idosa, ou seja, uma ausência total de proteção, de segurança, de assistência de enfermagem, de cuidados necessários em relação aos procedimentos básicos para a vida. Gente, qual é o procedimento básico para a vida? Quais são as nossas necessidades básicas? As nossas necessidades de alimentação, principalmente, né, de higienização e dos cuidados, deixa eu ver se eu lembro aqui a palavra, com relação ao xixi e o cocô, ou seja, as eliminações fisiológicas, são as nossas necessidades básicas, nossa saúde, né, alimentação, é isso mesmo, ok? E aí se torna forma de abandono. E aí o abandono também está lá no Estatuto do Idoso, né? Olha só, abandonar o idoso em hospital, em casa de saúde, ou seja, abrigos, entidades de longa permanência, não prover necessidade básica quando obrigado por lei ou mandado, certo? Detenção de 6 meses a 3 anos e multa, tá bom? Então, é algo que precisa ser denunciado, tá bom? Negligência, tipo também de violência, ou seja, refere-se à recusa ou à omissão de cuidados necessários ao idoso por parte dos familiares ou quando esse idoso está institucionalizado em uma casa de repouso, em um abrigo, né, um local aí onde abriga esses idosos. Então, a negligência a gente observa aí, olha só como é que está essa foto desse idoso na rua, abandonado. Será que essa pessoa teve filhos? Será que onde é que estão os filhos dele? Né? A gente fica assim se perguntando. Porque naquela época eles tinham muito filho, né? Quem é que tem um avô que tem 10, 15 filhos? Um avô ou um bisavô? A minha avó mesmo teve um monte de filho, e a única que olhava para ela e que está olhando para um tio meu que ele é alcoólico, ainda mais tem AIDS, é a minha mãe. Só a minha mãe, porque as outras não querem ele. Não quer de jeito nenhum. Pois é complicado, né? Mas não deixa de ser familiar, né? Então, muitas vezes tem filho que se recusa realmente, não quero saber.
mas aí não se lembra de quem cuidou dele quando ele era criança, né? Que fez tudo por ele, que deu a vida praticamente a ele, né? É muito difícil. Então, ela muitas vezes, essa negligência, ela é associada a traumas, a lesões, a abusos. Uma situação que vai gerar totalmente nesse idoso uma certa dependência, que muitas vezes é até financeira. Ou vai gerar também uma certa incapacidade nesse idoso. E aí, quais são as situações e fatores de risco, né, para a gente conseguir aí ter uma noção do risco para a violência de idosos? Então, isso aqui a gente vai... Tem um monte de cachorro latindo aqui no prédio. Vocês vão prestar bastante atenção nesses fatores de risco e vão levar para a vida de vocês, certo? Porque no momento que vocês estiverem estagiando ou trabalhando na casa de algum idoso, vocês vão perceber cada item desse, certo? Primeiro ponto, a dependência em todas as suas formas, seja a dependência desse idoso física, porque ele não consegue andar, ele não consegue comer, não consegue fazer as suas atividades. Dependência mental, certo? Também a parte psicológica, cognitiva, que pode gerar muitas vezes a demência, a parte afetiva, aquela carência que muitos idosos têm, que é visível, a gente percebe isso, né? Em relação a uma dependência socioeconômica, às vezes o idoso, ele tem aquele dinheiro, mas aquele dinheiro não vai para a mão dele. Ele vai para a mão de outra pessoa, tá? Desestruturação das relações familiares. Geralmente, esses abusos, esses tipos de violência, é porque a família ela não tem aquele alicerce, não tem aquela base, não tem aquela educação, né? Eles não receberam aquela educação desde família. Ou seja, são relações desestruturadas. Existência de antecedentes em relação à violência familiar. Já ter histórico na família, de que essa pessoa já agrediu outra. Então, uma pessoa já violenta, ela leva consigo isso, independente se é idoso ou não. E aí tem a questão do próprio isolamento social, que esse idoso vai preferir muitas vezes se isolar para não ter que sofrer. Psicopatologia, o uso de dependências químicas. Então, muitas vezes, situação de risco é aquela família onde se observa um usuário de droga, que pega o dinheiro do idoso muitas vezes para comprar droga e não usa para o idoso, só o que a gente vê. Ou muitas vezes o uso abusivo de bebida alcoólica, no caso do álcool. Comportamento muitas vezes difícil da pessoa idosa. Dependendo da patologia que ela tem, ela pode se tornar agressiva, ela pode se tornar irritada, ela pode agredir também. O idoso também agride o cuidador, certo? Mas tudo isso acaba gerando uma sensação de mal-estar, uma sensação de um sentimento ruim naquela pessoa que cuida. A pessoa às vezes pensa, poxa, eu cuido desse idoso, mas eu estou apanhando do idoso, aí começa a revolta deles, né? Dos possíveis agressores. Alteração do sono, incontinência fecal, urinária, causa um estresse muito grande no cuidador. O cuidador vai ter que limpar esse idoso constantemente, vai ter que trocar a fralda, não consegue dormir direito porque o idoso fica acordado, fica chamando, né? Então, isso vai gerando problemas emocionais também nos cuidadores. Na verdade, os cuidadores precisam estar preparados para cuidar do idoso. Vocês sabiam, né? Disso. E muitas vezes o cuidador quem é? Muitas vezes é um técnico de enfermagem que é contratado para ficar com aquele idoso ali, né? Então, a nossa carga de trabalho já é alta. Já é alta. Imagina cuidar de um idoso. Um idoso com polifarmácia, por exemplo. Várias patologias. Entendeu? Então, assim, para ficar na enfermagem, você tem que amar o que faz. Oi. Professora, o pior é que quem cuida de idoso, assim, no hospital, mas em hospital, né? Em hospital, em abrigo, a gente vê eu já vi muita coisa que, assim, que eu já incomodei muita gente, né? Eu cuidava do paciente, como eu lhe falei, há 10 anos. As pessoas se incomodavam com o meu cuidado, entendeu? Dizia que eu era babona. É muito criticado, nem sabe, mas eu era babona.
que iam me dando, menina, era tanta da coisa, e eu via essas pessoas que faziam isso, elas cuidavam o contrário, aí eu via violência, né? É muito triste você cuidar de uma pessoa para maltratar. Muito triste. É muito triste, viu? Isso aconteceu já, deu ver muito assim. Exatamente, é isso mesmo. Então, quando a gente faz o certo, nós somos criticados. Porque a maioria quer fazer errado. E quando você tem um que faz certo, nós somos a ovelha negra, né? Nós somos aqueles criticados. Mas, gente, não vamos levar isso pro coração, né? A gente tem que continuar fazendo o que é correto, dando o nosso melhor. Principalmente quando a gente escolhe uma profissão que é a arte do cuidar, que é a enfermagem. Nós temos que dar o nosso melhor. Por isso que eu me preocupo tanto com vocês, né? Porque eu quero que vocês sejam excelentes profissionais, certo? Profissionais que tenham destaque no mercado. Por isso que eu fico ali no pé, ó, cobrando. Estuda, faz isso, faz aquilo. Não é por outro motivo, é para que vocês sejam excelentes profissionais no mercado. Tá bom? Professora. É por isso que agora, todos os lugares que você vai cuidar, como a senhora falou, como a senhora já botou na sua avó, câmeras. Na cozinha, no quarto, no corredor, na sala. A gente está no Big Brother, mas isso aí é uma coisa muito perfeita. Verdade. Alguém mais queria falar? Não? Então vamos continuar. Oi. Professora, eu Amora. Oi, Amora. Eliana, é? Professora, Professora, também não tem sindicato, né? De cuidadores, né? Que a gente deveria ser reconhecida. Não tem aqui em Fortaleza, mas tem, parece que é em São Paulo é Rio. Mas aqui em Fortaleza não tem. Era uma coisa que também todos os cuidadores, né, deveriam exatamente ir atrás de reconhecer, para a gente ser mais reconhecido, né? Infelizmente não é valorizado, a carga de trabalho é muito grande e não é valorizada, isso é verdade. É, sim. Mas assim, isso aí mais pois não é profundo, né? Por exemplo, as pessoas que a gente contratou lá para minha avó, eu me preocupo demais com a saúde delas. Vocês precisam de ver, eu pergunto, você tá bem? Como é que tá? Você tem que tirar sua folga. E a gente fica cobrando isso. Porque a gente cuida da saúde mental, não é só dela não, é do cuidador também. E a gente valoriza, a gente aumentou o salário agora, né, deles, porque a gente busca valorizar. Porque quando a gente faz isso, a gente reconhece que o trabalho está sendo bem feito, né? E tem que ser feito dessa forma. Então vamos voltar aqui, ó. Situações e fatores de risco a gente já falou, né? Todos esses, ó. Associados à vítima e associados ao agressor a gente falou também, né? A questão do próprio estresse, dos problemas econômicos. O problema econômico, isso aí é um estresse. Por que é um estresse? Porque a gente começa a observar que a questão financeira ela impacta consideravelmente nesse tratamento, nesse cuidado. Porque muitas vezes a família não tem condições de contratar um cuidador. E a família que se responsabiliza. Mas muitos precisam trabalhar e aí como é que fica? Muitas vezes abandonam o emprego, aí não tem condição financeira para manter, né? Então o problema econômico, idoso gasta demais. Eu nunca pensei na minha vida. Professor, e tem também, tipo assim, que não tem uma amiga, né? Ela trabalhava, e aí a mãe dela ficou, tipo, acamada, né? E se alimenta por sonda agora. Aí ela praticamente deixou o trabalho, o filho dela deixou o trabalho para ajudar em casa. E ela disse que estava vivendo mesmo do salário da mãe dela. Só do salário da mãe dela, e ela disse que é muito complicado. Porque eu vivencio isso, não essa situação, né? Mas a gente tem uma despesa sem brincadeira nenhuma. É 6 mil reais que tem que ter para minha avó. 6 mil reais todo mês, né? Então, assim, é muito dinheiro. Ainda bem que eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, que ela ganha até melhor e ela que consegue pagar, eu e ela, né? A gente consegue pagar aí esses cuidados, mas não é fácil. Imagina quem vive de um salário. Eu fico assim... Mas graças a Deus que ela tem uma família excelente, viu? Porque ela é tudo idoso
E tem Professora, você é professora. como se fosse filha, né, para essa sua avó. É verdade. Ele vê a preocupação da... É verdade mesmo. Então, a gente tem aqui os motivos do agressor, né? Problema econômico, uso de drogas, transtorno mental e às vezes um único cuidador. Não dá para ser um único cuidador. Você tem que revezar com 2, com 3, com 4 e aí os custos vão aumentando, né? É assim. E aí, pessoal, tem a questão da estrutura, a gente já falou, a questão da pobreza absoluta, porque só o que a gente vê, né? Discriminação de faixa etária, estereótipos da velhice e muitas vezes aquelas pessoas que não cumprem as leis. Sabe que tem, mas abandona. Sabe que não pode causar violência, mas faz. E a violência institucional também é outra. Por quê? Porque muitas vezes você contrata uma pessoa, né, que ela não tem um mínimo de conhecimento para trabalhar na área. Então, como é que ela vai trabalhar com paciente com Alzheimer? Eu vi uma reportagem muito interessante, não sei se eu falei para vocês, de um casal. Quem cuida, ele tem Alzheimer e quem cuida dele é a esposa dele. E chegou um momento que ele disse: olha, não sei quem é você. Não sei quem é você. Nunca gostei de você. E eu tinha outra mulher. Então, assim, tu imagina ela que cuida, esposa legítima, escutar isso, né? Mas ela chega, a reportagem mostrou a lágrima caindo do rosto dela. Mas aquilo ali tem que trabalhar muito o psicológico, porque o paciente ele tem Alzheimer. Ele não sabe o que está falando. Vocês estão entendendo? Professora, eu já vi um caso desse aí, com a irmã da minha igreja. O marido dela está já bem, tem mal de passo, já está com bastante problema, cheio de cara, alimentação pela barriga, né, que é a GTT. Aí ela chega para ele, ela que cuida dele, né, a irmã. Aí ela chega para ele e diz assim: ô, meu amor, me dê um beijo. Ele diz assim: respeite quem é você. Eu tenho minha esposa, sou fiel à minha esposa. Professora. Aí, no momento aí, é bom porque ela acha que toda vida ele foi fiel a ela, né? É complicado, né? Nesse momento aí, porque ele diz: me respeite, viu? Sou casado. Isso dizendo com a própria esposa, né? Mas aí tem que estar muito bem preparado para poder entender isso, que é da doença, não é dele mesmo, entendeu? Mexe aí com os neurônios. Ok? Queria falar, Priscila? Não, professora, só para dizer que eu estou entendendo. Tá, ótimo. Então, a violência institucional é quando contrata com baixo salário, aumenta a sobrecarga de trabalho, a escassez de recursos, normas que não são adaptadas, não entram em vigor, falta de controle e fiscalização muitas vezes dos órgãos, né? Como vocês falaram. Quem é cuidador sabe que não tem sindicato realmente. Realmente eu nunca vi sindicato aqui, não. Era para ter, né? Mas não tem. Então, eles mesmos deveriam promover um sindicato, se juntar para fazer um sindicato, né? Para poder melhorar. Vamos criar. Oi? Vamos todo mundo criar. Criar. Sim, sindicato. E a luta, né? Pelos direitos, tá certíssimo. Essa profissão tem que ser reconhecida, tem que ser valorizada, porque não é fácil. Não é fácil. Não é todo mundo que aguenta, não. Não é. Então, e outra coisa, trabalhar a educação continuada dessas pessoas. Elas precisam estudar, elas precisam entender o que estão fazendo, né? Para elas poderem compreender como é que acontece. Então, gente, o perfil da vítima geralmente... Professora, tem plano de saúde que eles fazem, a Unimed, ela faz curso, pronto, se eu cuidar da sua avó e a sua avó é da Unimed, a Unimed vai me proporcionar, me fazer o curso para mim trabalhar com a sua avó, né, se ela tiver a GTT, ela tiver uma sonda, né, aí a Unimed vai, de graça. Eu atenção nisso mesmo, é verdade, eles têm esse serviço. É isso mesmo. Muito interessante, né?
Mas qual é o perfil da vítima? Geralmente é mulher, maioria dos casos, viúva, maior de 75 anos, ou que vive com a família, ou que vive sozinha também. E a renda dessa pessoa? Geralmente é até 2 salários mínimos. O idoso frágil, olha aí que a gente já conversou, né? Tipo de idoso frágil, dependente de cuidados, totalmente, e a presença de vulnerabilidade emocional e psicológica. Então, é esse perfil aí, geralmente, dos casos aí de violência que acontecem. Ok? Perfil do agressor. Geralmente é da família, como a gente viu lá que está em primeiro lugar. Ó. O filho, a filha ou até o cônjuge, o marido ou a esposa. O perfil do agressor também, muitas vezes ele vai usar drogas. Ele vai agredir porque ele está usando drogas. Ele vai agredir porque ele ingeriu bebida alcoólica de forma intensa, né? Ele tem transtorno mental. Às vezes é um idoso cuidando de outro idoso. Eu fico me perguntando, né, sobre isso. Apresenta conflito relacional. Não se dá bem com a pessoa idosa. Então, esse conflito, esse desgaste, pode gerar violência também. Identificação e prevenção da violência com relação à avaliação física. Então, é algo que nós da enfermagem, né, a gente deve estar avaliando aí também, certo? Principalmente o enfermeiro. E principalmente se você convive numa casa onde tem vários cuidadores. A gente tem que fazer o nosso papel, mas a gente tem que observar como é que é aquela rotina daquele idoso ali, certo? Então, grau de dependência. Esse idoso, ele precisa de uma pessoa para cuidar dele, ele precisa de uma pessoa para tomar banho, ele precisa de uma pessoa para se alimentar, para trocar de roupa, ou ele faz tudo sozinho? Quem tem maior risco? Aquele que é mais dependente, aquele que é mais frágil. Risco de quê? De violência, certo? Porque a pessoa vai fazer esses serviços todos os dias. Idade, mais de 75 anos, geralmente. Professora, pode ser com idade menor? Com certeza. 60 anos para cima. Já é idoso, certo? Quanto maior a idade, maior risco de dependência. O sono. Como é o sono da família? Esse cuidador, essa pessoa da família que cuida, levanta várias vezes ao dia para olhar esse idoso, para cuidar desse idoso. Como é que é o sono dele? Porque, gente, quando atrapalha o sono de uma pessoa, a pessoa se revolta. Não é não? Imagine a parte afetada do sono. Então, é aquele idoso que não dorme, que não deixa o cuidador dormir. Aí o cuidador já tem uma rotina durante o dia todo, que não é fácil. Aí quando chega a noite, que ele quer buscar descansar um pouquinho, o idoso não deixa, fica acordado. Então, isso gera o quê? Estresse e desgaste emocional. Até o ponto de gerar uma violência, certo? Que não justifica, né? Mas que acontece. Dor. Esse idoso tem alguma dor crônica? Que está fazendo algum tratamento? É um idoso de cuidados paliativos? Ou ele tem câncer? Ou tem algum outro tipo de doença? A higiene pessoal. Ele consegue realmente ter a higiene dele sozinho? Ou ele depende de uma pessoa? Ele tem aquele odor? Porque a gente sabe, quando aquele idoso ele é limpinho, ou quando aquele idoso ele é maltratado, começando pelo cheiro, pelo odor. A gente chega perto de um idoso que não trocou fralda, que fez xixi, que fez cocô, a gente já sabe. Maus tratos, né? As roupas desse idoso são roupas limpinhas, né? Então é algo para se observar. E a alimentação? Ele come bem? Ele come todas as refeições ao dia? Mas mesmo ele comendo, ele perde peso frequentemente, porque aí já se torna uma vulnerabilidade para ser. Então a questão da alimentação vai muito da condição financeira. Eu vejo muito dessa forma, né? O idoso ganha um salário. Às vezes um salário tem que manter ele e manter a família. Porque a família se disponibilizou em cuidar, Professora. E não trabalha. Oi, Angelina. É verdade, professora. Ainda tem gente, professora, que ainda diz assim, e o salário?
Ainda Tá. tem gente que acha que um salário resolve os problemas tudo. No caso, por exemplo, E desse jeitinho, sabe por quê? Porque tem umas coisas, eu vendo lacinho, chaveiro, essas coisas, né? Aí eu vou vender. Aí tem gente que diz assim, mulher, teu menino é aposentado. Eu disse, sim, é aposentado, minha filha, mas não dá não, tem que pagar aluguel, tem que comprar as coisas que ele precisa, medicação. Eu não tenho dá que me virar. tem que se virar, é verdade, é isso mesmo. E graças a Deus que você conseguiu, né? Com ele, isso aí, através dele. Porque aí já ajuda no tratamento. Mas não é brincadeira. Então, assim, vai muito da condição financeira. E como eu falei lá atrás, ó, a questão econômica pode gerar, sim, violência. E aí vem a queda. Esse idoso está preparado para evitar queda? Então, tem que ter esse cuidado, certo? A avaliação psicológica entra na parte da solidão. Quantas horas esse idoso ele passa sozinho? Ele tem alguém da família que visita, ou ninguém da família visita ele, ou ele passa a maioria do tempo sem fazer nada, sem algo na sua mente para ele poder trabalhar, ou ele não faz nada, ou ele não realiza a sua higiene pessoal, que acaba atrapalhando também. E a comunicação desse idoso? Ele fica mais inibido, ele tem vergonha de falar, ele desvia o olhar, ele não consegue expressar sentimentos, carinho pelos outros, amor, dedicação, emoções, ele não consegue demonstrar nada. Então, quando muitas vezes o idoso ele tem uma falta de comunicação, a gente tem que investigar isso aí, já é um sinal de alerta, certo? Porque às vezes ele pode estar sofrendo algum tipo de violência, ele fica muitas vezes calado, sem dizer nada, com medo de ter alguma ameaça, de ter um outro tipo de violência, certo? Então já fiquem alertas quanto a isso. Por mais que vocês possam um dia trabalhar em residência, ou no hospital, ou em casa de repouso, de idoso, né? Abrigo. A avaliação psicológica também entra o estado de ânimo. É aquele idoso assustado. Ele se assusta fácil com as coisas, ele é desconfiado. Ou muitas vezes ele é tímido totalmente, ele tem medo. Você sabe quando a pessoa tem medo. Ele chora com qualquer coisa. Ele muda de humor, uma hora ele tá bem, de uma hora para outra ele tá totalmente irritado. É algo também, um ponto aqui importante com relação à prevenção da violência, para a gente investigar. Nós da enfermagem também. Oi. Professora, eu cuido de uma idosa, e é assim, não tiro direto não, eu tiro folga das meninas, né? Eu percebi uma coisa dela, ela, quer que ela tem 80 e poucos anos, ela sabe, quem é que faz ela ficar bem? Incrível, ela é alcoólatra, ela bebe, e quando ela se sente mais assim, bem, ela toma 4 cervejas. A gente tem que dar 4 cervejas, ela já é alcoólatra de muito tempo. A gente dá 4, aí a gente bota 4 na geladeira e ela vê que tem cerveja com álcool e tem sem álcool, né? Aí ela, quando é de manhãzinha, ela se levanta, vem com as 4 cervejas, a gente bota na geladeira, aí a família sabe, a filha sabe. Aí a gente tira as cervejas que ela botou, 2, e bota 2 sem álcool. A gente fica, entendeu? Mas ela tem que tomar. Todo santo dia ela toma. Mas ela não fica bebendo de caindo, não, entendeu? Aí, é família que tem muito dinheiro, viu, professora? Aí o que acontece? O filho tem um dos filhos dela que, para pegar a grana, que só vem para pegar a grana, ele traz o uísque para ela. E ela não pode misturar o uísque com a cerveja, porque ela fica bêbada, ela fica agressiva, né, para poder tirar o dinheiro dela. Aí, como lá é, como eu lhe falei, igual o Big Brother, ela pega, quando ele vem, a gente conta para a família, não é para os outros irmãos, né, que ele veio e ela levou o dinheiro da mãe. Que é para não ficar a gente como culpado, né? Aquele dinheiro sumir, mas só para tomar o dinheiro.
Professora, eu vou dizer, viu? Lá é bem sério, viu? Mas ainda bem, né? Que a gente tem um respaldo. A gente liga para a filha, para filha dela e conta, né? Ó, fulano de tal veio aqui, a sua mãe ficou assim, assim, agitada, porque ele deu isso para ela. Aí a gente conta, né? Se ele levar dinheiro, levar cheque, a gente vai e fala, né? Porque ninguém pode deixar, não, porque senão vai, se alguém perceber, vai culpar quem? A gente, né? A gente já ou liga, ou faz no zap, né? Escreve direitinho, todas as anotações. Mas é incrível. Aí ela se maldiz muito, professora. Aí ela pede a cerveja, a gente tem que ficar lá do lado dela. É assim, ela conversa muito, ela diz que é muito sol. Um apartamento super grande, grande mesmo. E ela se sente história, diz assim, oh meu Deus. Ela diz assim, ah meu Deus, se não fosse vocês, o que seria de mim? Só restaurar, né? Orar para que um dia Deus mude esse quadro, né? Porque precisa de um tratamento também, né? Tem que buscar ajuda, né? Orientar a família, o papel de vocês, né? Orientar a família que busca ajuda para ela conseguir sair, né, desse quadro. Não é fácil. Não, a gente já passou, sabe, para eles. Mas eles dizem que ela já é de muitos anos e pronto, e ele não, entendeu? E aí vai piorar a situação, né, professora? Deixa de ser, com certeza. Mas enfim, vamos lá, né? Então, a avaliação psicológica, ela entra também na parte da autopercepção. Como que essa pessoa se sente? Ela se sente uma pessoa maltratada ou não? Ela apresenta alguma situação de que ela se sente injusta com a família, ou que ela tem algum sentimento ruim em relação à convivência com essa pessoa, ela não gosta de estar perto de uma pessoa. Então, assim, são indícios, né, que a gente precisa estar investigando, tá bom? E a avaliação financeira. Aí entra na parte que você está falando aí, ó. Se a pessoa ela tem autonomia, ou se ela precisa de alguém para fazer suas compras, para cuidar do seu patrimônio, para controlar seu cartão de crédito, né? Como é que se diz? O dinheiro da pessoa é a aposentadoria ou benefício. Será que ela tem liberdade para administrar sua parte financeira ou alguém que administra para ela? E essa pessoa tem que ser uma pessoa responsável. Tem que ser uma pessoa que realmente consiga administrar, que seja do benefício do idoso. Inclusive, ó, o SUS, quando ele faz visita no domicílio, ele manda depois um assistente social ou um ACS, manda para investigar a parte financeira. Quem é que está tomando de conta do dinheiro desse idoso? O que você está fazendo com o dinheiro? Entendeu? Eles mandam investigar, o pessoal do SUS. Condições de moradia. Oi. Professora, tinha uma senhora idosa que morava aqui vizinha à minha casa, aí a Polícia Civil veio aqui, né? Aí a delegada veio deixar uma intimação para mim, eu fiquei assustada. Aí ela disse que era para me comparecer lá na delegacia, não sei o quê, aí eu fui nesse dia. Quando eu cheguei lá, ela me perguntou, né, se a velhinha que morava aqui tinha patrimônio, se ela tinha filha. Eu disse, mulher, eu não sei, porque eu moro vizinha a ela, mas eu não sei, porque eu não tenho costume, eu não ando da casa dela. Mas eu sei que ela tem a sobrinha que toma de conta, e ela tem um filho que ele é especial, que é o Alexandre, que é justamente ele que cuidava dela. E aí ela fez tanta pergunta, a professora pegou e falou assim, mas você tinha que saber, porque você mora vizinha a ela. Eu disse, sim, delegada, eu moro vizinha a ela, mas eu não convivo com ela lá dentro de casa, para me saber, eu não posso dizer. Ela perguntou se a geladeira tinha alimentação, ela fez um monte de pergunta. É complicado. Então, ó, a condição de moradia, como é que esse idoso ele reside? Ele reside só? Ele tem uma casa para morar? Ele paga aluguel? É um idoso que recebe ajuda de outra pessoa economicamente? Ou ele tem escassez de recursos? Será que ele sempre reclama que está sem dinheiro? Ou será que tiram dinheiro dele? Então, aqui a parte financeira ela precisa também ser avaliada, né? Para saber o que é que está sendo feito, certo? Que também não deixa de ser violência, né? Tempo do cuidado. Esse cuidador, que também é possível agressor, né? A gente viu lá, ó. Esse cuidador, ele está na função há quantos anos? Há mais de 2 anos?
Porque há mais de 2 anos já é algo para estar alerta, certo? Capacitação. Essa pessoa ela é capacitada, por isso que eu falei, ó, questão da habilidade, do conhecimento, de saber por que ela está ali, qual é o seu objetivo de estar aqui, por que você está exercendo esse papel como cuidador? É uma pergunta interessante para se fazer, para ver o que a pessoa diz, se ela entende realmente o papel dela. Aí vem a questão da divisão de tarefa. É um único cuidador? Imagina, não dá um único cuidador, né? 2 ou 3. Há revezamento de tarefa? Isso é importante, para não sobrecarregar. Porque a sobrecarga de trabalho leva ao estresse. E o estresse leva a qualquer tipo de violência dessa. Ok? Alteração na rotina de vida. Foi necessário renunciar a algum trabalho, férias, estudo para ser o cuidador dessa pessoa idosa? Esse cuidador, ele teve que fazer alguma renúncia, né? Avaliação física e psicológica também. Apresenta sintomas de cansaço. Você observa que ele está toda hora cansado. Ele está com sentimento de choro, ele está com desespero, impotência. Ou aquele cuidador se irrita com facilidade. É só a família conversar com ele. Você observa na maneira que ele fala. Ele já fala irritado, já fala com abuso. Por quê? Porque ele está cansado, né? Tem algum motivo ali envolvido. E aí, tem alguma explicação para isso? Orgânica, por exemplo? Ou não? Esse cuidador ele tem algum problema de saúde? Certo? Então, são perguntas necessárias. Impacto econômico, a gente falou, né? Se esse idoso ou se esse cuidador ele tem dificuldade financeira. Relacionamento com a pessoa idosa. Ele não se comunica com a pessoa idosa? Então, é importante que tenha essa comunicação, né? Permite que sejam realizadas visitas domiciliares. Ele consegue abrir a porta e receber o médico, a enfermeira, né? As pessoas responsáveis por essa equipe de saúde. E ele tem problemas com o uso de alguma substância química? Esse cuidador, ele tem algum problema mental? Ele está passando por algum problema pessoal? Ou ele faz uso de alguma substância química? Substância química pode ser qualquer coisa. Pode ser droga, cigarro, bebida alcoólica, né? Pode ser algo do tipo. E aí, gente, a gente vê a dificuldade. Qual é a dificuldade vindo aí da pessoa idosa? O medo da vítima de possíveis represárias, né? Por exemplo, o aumento da violência, a institucionalização, a perda da liberdade, o medo que ele vai gerar, né, de que a pessoa que está cuidando fique mais violenta e põe em risco a sua vida. Então, a primeira coisa que a gente observa é a forma como esse idoso se comporta. É o medo que ele apresenta. E o sentimento, muitas vezes, de culpa, dele achar, a culpa é minha, eu estou dando muito trabalho, a culpa é minha. Então, ele traz a culpa para si. Ele sofre esses maus tratos porque, muitas vezes, o cuidador é quem? É um filho. E aí ele pensa, eu não fui uma boa mãe, eu não fui um bom pai, e agora eu estou colhendo os resultados. Ele traz para si essa responsabilidade, que não era para trazer, certo? A vergonha, né? A vítima pode se sentir com vergonha por não ter conseguido controlar ou superar a situação em que se encontra. O fato dela romper a cadeia de violência poderá abalar a reputação da família. Então, isso acaba, né, atrapalhando o convívio entre o cuidador profissional e o idoso. Chantagem emocional, só o que tem por parte do agressor, né? Pensar que se relatar o fato, ninguém vai acreditar na sua palavra, certo? Tem isso também. O idoso ele tem vergonha de falar que ele acha, se eu falar dessa pessoa, do que ele fez, ninguém vai acreditar em mim, vai achar que eu estou brincando. Déficit cognitivo, muitas vezes é o Alzheimer, né? As pessoas que sofrem mais violência são essas, problemas demenciais, porque ela nem consegue se expressar, ela não consegue falar direito, né? E são as que mais sofrem problemas, certo? Porque o cuidador ou o agressor, ele vai ter a ciência que a pessoa não vai conseguir se expressar, então eu vou fazer o que eu quero,
certo? Acreditar que buscar ajuda é o reconhecimento do fracasso, com certeza, né? Tem que buscar ajuda, certo? Mais que seja difícil. E aí, o isolamento social. Então, a pessoa vive muitas vezes esse tipo de situação porque acha que deve viver. Dependência exclusiva do cuidador. Então, muitas vezes ele não abre a boca, ele não fala, porque ele ou se sente sozinho com relação ao isolamento, ou muitas vezes ele depende totalmente do cuidador. E ele vai pensar, não vou falar dessa pessoa porque essa pessoa cuida de mim, né? E aí, como é que vai ser? Eu não consigo tomar um banho, não consigo comer sozinho. Então, né? Então, muitas vezes, não fala nada, fica de boca calada. E aí, acredita que faz parte... Olha só o absurdo, né? Que até faz parte do processo de envelhecimento, que isso é normal, da idade. Que tem que acontecer esse tipo de violência, né? Então, isso é o cúmulo do absurdo. E o que a gente pode fazer, gente? Primeiro, identificar a violência, como a gente viu aqui algumas perguntas necessárias, certo? Identificou a violência, agora é facilitar a comunicação com esse idoso. Entrevistar o idoso. Perguntar, fazer com que realmente ele diga a verdade. Deixar ele totalmente no ambiente amável, confortável, para que ele consiga se expressar. Porque ele vai ter vergonha, ele vai ter medo, ele vai ser chantageado, né? Então, observar atentamente palavras e comportamento dessa vítima. Mostrar empatia, você se colocar no lugar do outro, né? Repetir as respostas dadas pela pessoa idosa para saber se está tudo certo, se é isso mesmo que ele está dizendo. Sempre que possível, deve-se entrevistar a pessoa idosa sem a presença do agressor, sem a presença de nenhum familiar, somente o idoso. Claro, se ele estiver orientado e consciente. Mostrar empatia, já falei, né? Então, são esses pontos. Ser específico. Se você vê uma hematoma no braço, você ser específico. O que foi isso que aconteceu com você? Você caiu ou alguém bateu em você? Ser mais específico. Mostrar a realidade para ele. Mostrar sensibilidade com sentimentos. Dizer, eu estou entendendo o que você está passando, mas pode ficar tranquila que eu não vou falar nada. Né? Ou seja, você está deixando ele à vontade. Mostrar disposição para ajudar. Dizer, olha, eu estou aqui para lhe ajudar. Vou fazer de tudo possível para que seja sanado esses problemas e que não ocorra novamente. Então, você deixar ele à vontade e trazer segurança também. Sugerir respostas às perguntas. Muitas vezes ele não vai falar, então você vai sugerir as perguntas e respostas. Pressionar a pessoa idosa. Vai ter momento que ele não vai querer responder, mas aí você tem que forçar um pouquinho ele a responder. Julgar ou insinuar que a pessoa idosa pode ser culpada pela situação não é legal, certo? Fazer promessa que não pode ser cumprida. Não devemos fazer isso. Dizer, olha, eu vou lhe dar tal coisa se você disser. Não. Se você não conseguir cumprir, você não fale que ele vai lhe cobrar. Criar expectativa que podem não ser reais sobre a resolução da situação. É outro ponto. E aí, gente, a gente tem aqui, os casos com suspeita, só suspeita, ou até confirmação dos maus tratos contra o idoso, deve ser notificado. E quais são os órgãos que a gente deve notificar? Autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e o Conselho Nacional, certo? Então, a gente aciona geralmente o Ministério Público, certo? Passa por um profissional do serviço social e aí ele encaminha esse tipo de situação, certo? Tudo bem? Até aqui? Tudo bem, professora. Agora terminamos violência. Show. Tudo bem, Terminamos violência, certo? Agora a gente vai finalizar a aula falando um pouquinho sobre quedas. Como é que a gente vai identificar e como é que a gente vai prevenir essas quedas. Inclusive, queda pode ser uma consequência da violência física também. Às vezes, um empurrão que se dá no idoso, ele cai, certo? É uma consequência. Por isso que os dois estão relacionados. Professora, só uma pergunta. Nesse caso aí, tudo que você falou, isso aí também relata também, tanto para idosos como para pessoas especiais?
Claro que pessoas especiais têm outra conduta, né? Um outro comportamento. Aí cabe mais psicólogo, psiquiatra, né? Pessoas que estão mais assim na área mesmo poder identificar. Mas essas perguntas, elas são perguntas-chave quando a gente fala sobre violência, certo? E aí a gente vai falar agora sobre queda. O que é queda, né? Queda é o deslocamento não intencional do corpo a um nível inferior à sua posição inicial. Que muitas vezes esse idoso ele vai ficar incapacitado, não vai corrigir a sua postura em tempo hábil e os vários fatores, sejam ambientais, genéticos, seja alguma doença que esse idoso tenha, vai comprometer a sua estabilidade, tá? Principalmente o idoso frágil, que é aquele idoso que não consegue ficar em pé sozinho, ele precisa de ajuda. Muito menos para caminhar, né? Ele consegue. E aí, quais são os grupos de risco? Oi? Professor, tem aqueles idosos, tipo, quando sofre algum acidente em casa, né? Às vezes eles nem conseguem mais andar, né? Já fica logo acamado, né? Ou na cadeira de roda, às vezes até porque tem medo também, né? E não consegue mais ficar em pé e nem andar. Acontece demais. Então, qual é o grupo de risco? Idosos já é grupo de risco. Criança também é. Pacientes obesos ou pacientes desnutridos são grupo de risco também, certo? Mas quando a gente fala de idoso, a gente fala daquele idoso frágil, a gente fala que tem risco de queda, né? Aquele idoso que sofre violência, que a gente falou também. Aquele idoso que tem distúrbio mental, que é muito agitado. Aquele idoso que usa como é que se diz, meu Deus, que eu falei? Ou seja, que toma vários tipos de medicação, mais de 4, né? E aí usa medicamento sedativo, tranquilizante, laxante, diurético, antihipertensivo. Então, é um arsenal de medicamentos. Isso aí altera também a parte da postura. Muitas vezes deixa o paciente até tonto, certo? Então, esse grupo é o grupo mais vulnerável à queda. Fatores que predispõem à queda. Número insuficiente de recursos, de materiais e equipamentos. Às vezes na casa não tem aquela parte que apoia na parede, como é o nome? Aquilo ali? Que você apoia a mão. Não tô lembrando. Bengala? A bengala é para ele andar. Eu digo fixo aqui, que ele segura para ele poder andar. Na parede. É que fica na parede, isso, né? Vai no corredor. Pronto. Aí vai até o banheiro também. Barras, né? Onde ele apoia. Barra de isso. E aí ele vai precisar se apoiar. E às vezes falta esse tipo de equipamento. E aí a gente tem barras de apoio, exatamente. Cuidador no sol. Também aqueles tapetes também que bota, que é assim, de plástico, é cheio de uns buraquinhos, né? Assim, antiderrapante. Antiderrapante. Não pode estar colocando, não pode colocar panos, assim, tapete de pano, papel de lixo. E aí tem a questão do medicamento que eu falei, né? Alguns medicamentos, ele tem uns efeitos colaterais, efeitos adversos, né? De tontura, de agitação, e acaba tendo um fator de risco. Transporte inseguro. Às vezes o idoso precisa de uma bengala, precisa de um andador e ele não utiliza. Então, aquela transferência ali dele, aquele caminhar dele é inseguro, certo? E aí, aqui, até botei aqui no slide, eu não vi, ó. Barras de apoio, certo? Pisos antiderrapantes nos banheiros. Também é muito importante, né? Tudo que a gente falou também, nem tinha prestado atenção. Professor, também até na cama, né? Isso, bota assim uma proteção na cama. Proteção. Porque o idoso, quando ele vai dormir, se ele se acordar, ele não está pensando que vai cair, não. Se levanta de uma vez e aí é onde acontece a queda, né? Aí é onde quebra braço, perna, bate com a cabeça. E aí, quais são as
alterações fisiológicas, né? Quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala de fatores intrínsecos. Ou seja, o fator do próprio idoso, da própria biologia dele, da parte fisiológica. Eu falei para vocês que essas reservas fisiológicas, elas vão diminuindo com a idade, tá? Então, a gente tem uma diminuição da visão, da audição, o sedentarismo, os distúrbios de fraqueza, alteração na postura, deformidade nos pés, somente o pé diabético, alteração de equilíbrio e locomoção. Então, isso aqui são fatores do próprio indivíduo, fatores intrínsecos referente ao processo de envelhecimento, certo? Nós temos agora os fatores extrínsecos, fatores extras, ou seja, os medicamentos. E aí a gente vê os antidepressivos, os ansiolíticos, antihipertensivos, os diuréticos, os hipoglicemiantes. Ou seja, o paciente utiliza mais de 4 medicamentos de uma vez. Então, com esses vários medicamentos, eles têm os efeitos colaterais e muitos são, às vezes, tontura. Então, o paciente que está tonto, ele não se equilibra e ele tem risco de queda. Ok? Doenças também que predispõem à queda. Doenças cardíacas, pulmonares, neurológicas. Olha aí o mal de Alzheimer, a doença de Parkinson. Doença geniturinária, osteoporose, artrose, labirintite, então nem se fala. A labirintite deixa o paciente tonto, né? Com a visão toda, como se estivesse vendo estrelinha, certo? Olha aqui, eu coloquei as fotinhas no banheiro, ó. O que é o ideal para a gente prevenir queda? Barra de apoio. Tá aí as barrazinhas, tá? Os barras de apoio, barra né? de apoio. Tapete antiderrapante, não deixar o tapete solto, realmente. O tapete antiderrapante é o ideal, porque ele pode escorregar. Ambiente bem iluminado. Não adianta botar uma penumbra. Não adianta você deixar o banheiro escuro, não. E nenhum cômodo da casa escuro, porque ele não vai enxergar, certo? Na cozinha, o que a gente observa? Nada de botar armário muito alto, porque ele pode cair, ele não vai ter acesso às panelas. Muito cuidado em relação ao cozimento, tá? Da comida, questão de provocar queimaduras. Tem muito idoso que é muito ativo, né? Que faz tudo dentro de casa. Que cozinha, que lava, que passa. Instalar fitas antiderrapantes. Professora, a minha mãe, viu? É um perigo. Ela quer fazer tudo. E quando a gente, às vezes, principalmente no fogão, né? Eu tenho muito medo de ir lá no fogão, porque o fogão é um pouquinho alto e ela é baixinha, né? Então a gente tem um medo assim demais, né? Com os cuidado para não acontecer dela se queimar, né? Então, é a adaptação realmente desse idoso, né? E aí a gente tem que instalar fitas antiderrapantes em frente a pia e fogão para evitar escorregões, manter o ambiente iluminado, como eu falei, nada de estar com o piso molhado, porque tem risco de queda. Utilizar os utensílios que você mais utiliza com facilidade para que tenha acesso. Cuidado ao subir escada, porque pode cair, subir banco. É ruim quando a gente é baixa, né? Eu, por exemplo, sou muito baixinha, eu tenho 1,52. Então, imagina aí como é que eu fico aqui em casa com os armários, né? Então, quando eu tiver idosa, eu vou ter que descer esses armários. Não tenho condição de ficar subindo em banco, nem de escada, não. Né? Então, eu tô quase idosa já, né? Daqui a pouco eu faço 40 anos, se Deus quiser. Professora, tá longe, a gente já tá se preocupando, professora. Cuidado, viu? Bem pertinho. Então, gente, organizar o ambiente da sala. Retirar os tapetes, não deixar o tapete, o idoso pode escorregar. Ou então, perceber que o tapete está muito preso ao chão, certo? Outra coisa, muito idoso vive com filho, vive com neto. E aí deixa os brinquedos do neto tudo no chão. E tempo do idoso cair, tropeçar e cair. É um obstáculo. Carrinho, boneca, tudo no chão. Não sei como é que o idoso, né, não leva uma queda com isso. Tem que ter esse cuidado. Outra coisa, cuidado com a questão da postura, né, do apoio do braço. Às vezes você põe ele numa cadeira que a cadeira não tem apoio.
nem para ele sentar, certo? A altura, o que é que eles recomendam aí? Que a altura do assento deve ser de 46 centímetros até o chão, para que ele consiga encostar os pés no chão quando ele estiver sentado, para ele se sentir mais seguro, né? A minha tia inventou, achei tão engraçado essa semana, a minha tia inventou de comprar pelo Amazon e deu à minha avó de presente uma poltrona inflável. Meu Deus do céu, mas foi muito engraçado. Ela tá morrendo de medo de sentar nessa poltrona. E a gente tenta convencer, eu já falei, minha tia já ligou de lá, disse, mãe, tenha medo não, as meninas estão aí do lado. Mas ela cismou com essa poltrona, vocês me acreditam? Só porque ela é inflável. Professora, Ela fala que é um pneu. É um que é estilo uma caminha, né? É um que é estilo uma caminha, né? Que ela é bem deitada. Lindo. Ai, eu já vi, eu tava falando, eu até falei pro meu esposo assim, bora comprar essa cadeira pro neném. Eu deitei nela, chegou, me estiquei. Maravilhoso, mas ela tá morrendo de medo. Aí, ela é boa mesmo. Eu respeito, a gente tem que respeitar ela e ela não quer, né? Eu vou trazer aqui pra casa. Professora, então você preparou a sua avó. Né, professora? Sim, professora. É por isso que você está preocupada com a sua velhice, porque tanto você se preocupar, se dedicar à sua avó, né? Aí você já fica com aquela coisa na cabeça, né? Vai poder eu já trabalhar a minha velhice, é isso mesmo. O quarto, um bom interruptor, que a luz esteja próxima, né? Que realmente consiga ficar acesa. Eles não gostam de escuro, viu? Eles detestam escuro. Muitos morrem de medo. Então, é importante deixar, né? Professora, na verdade, isso aí tudo é a casa toda. Você tem que adaptar. Quando você tem uma pessoa idosa, então você tem que adaptar a casa toda, que é para ela já, né, ir aprendendo. Tem pessoas, professora, que botam até um caminho assim de fita nas cores. É verdade. Entendeu? Para ir para o banheiro, né? Aí vem aquela fita do. Entendeu? É assim, aí ele vê bem vista, né? Tem várias é para ele perceber. Tem várias dicas bacanas, né? Aí vai depender muito do que o idoso ele apresenta, né? Do que ele prefere, de como é que vai ser a maneira mais certa, né? E aí tem a questão, dos tapetes, como eu falei, de você retirar os tapetes, tanto da sala quanto do quarto, para não ter risco de queda. O mínimo possível de objetos, certo? Para não ter risco de queda. Aí tem algumas orientações da cozinha, voltando aqui, jamais suba em bancos, cadeiras ou escadas, daquele idoso bem debilitado, né? Não é recomendado. De preferência, faça com que ele se alimente na mesa. Muito cuidado para ele estar comendo na cama ou no sofá, a não ser que seja uma pessoa acamada, tá? Então, sempre estimular ele a andar, pelo menos até a cozinha, sentar direitinho, manter a postura. Cuidado com o bichinho de estimação, né? Não que o idoso não possa criar um gato ou outro animal, mas é ter o cuidado que muitas vezes eles nem enxergam e tropeçam e caem, ainda machuca o bichinho, certo? Então, ter esse cuidado, porque às vezes os animais... Pronto, professora, você falou agora um ponto bem que eu convivo. A minha mãe, ela cria um gato. Oh, meu Deus, esse gato, ela tem um amor muito grande para esse gato. O bichinho, ele adoeceu, porque ele é muito medroso, ele apanhou dos outros gatinhos, rasgou o pescoço. Aí ela levou para o veterinário, ela cuidou desse gato, gastou o que não tinha com esse gato. Mas incrível, esse gato, ele tem um amor tão grande por ela, que eu tenho medo da minha mãe cair, sabe? Ele sempre está perto dela, sempre. Aonde a minha mãe vai, ele vai ali atrás dela, sabe? Eu tenho muito medo dele também até morder, né, professora? Porque de repente ela pisa nele. Cuidado. Né? Ele tá circulando, incrível. Tá ali, né? Orientar e ter esse cuidado realmente, tá bom? E aí tem alguns dispositivos muito interessantes que vão auxiliar na marcha desse idoso, né? Que vão servir como se fosse uma base de apoio móvel, que vão melhorar o equilíbrio, a postura, a forma desse idoso andar, ou de subir, descer escada, de levantar, sentar. Então, existe a bengala, né? A gente já vê vários idosos se apoiando em bengalas.
E tem o andajá, ou também chamado de andador, certo? A minha avó tem um. Ela tem esse andador aí, é bacana, ela anda com ele mesmo. E aí serve para melhorar o equilíbrio e diminuir o peso sobre as pernas. Então, praticamente ele coloca todo o equilíbrio dele, né, nesse andador e facilita. E aí evita aí o risco de queda bastante, né? Então é estimular. Eles não querem usar muito não. Querem pegar na mão da pessoa, mas estimular bastante o uso do andador, se tiver, certo? E aí a gente tem que mais? Uma orientação, ó. Em relação ao uso do andador fixo, né? Durante a marcha, o indivíduo, ou seja, o idoso, deve suspender o andador do chão e colocá-lo novamente. Muitas vezes eles querem arrastar, né? Arrastar. Mas se ele tiver condições de levantar um pouquinho e ir andando, é melhor, porque aí ele já faz um exercício na mão também, certo? Antes de dar um passo. Ok, turma? Pessoal, era isso. Ok, professora. Era isso que eu queria passar para vocês, né? Espero assim que vocês tenham gostado da aula. Falamos aí de violência e de queda em idosos. Tem várias outras dicas, né, de prevenção de queda. Eu coloquei aqui só as principais, certo? Mas é isso. Professora, eu queria tirar dúvida com você depois, no privado, viu, sobre pressão, porque eu não entendi muito essa parte, porque meu irmão me chamou na hora, aí eu perdi essa parte, viu? Sim, sim. De pressão. Viu, Adiane, lá que eu te respondo, tá bom? De nada. Tá bom, então, viu? Gente, obrigada. É isso. Finalizamos a aula de hoje. Só relembrando a vocês que a aula de quinta-feira não vai ser na quinta, vai ser na sexta, à noite, às 19 horas. E quem vai entrar junto aqui comigo no Google Meet é a nutricionista Flaviana, certo? Que eu consegui para ela dar essa palestra para vocês. Então, assim, apareçam na aula, pelo amor de Deus, não me façam uma vergonha não, viu? Apareçam na aula. Professora, eu vou até falar logo para a senhora. Sexta-feira, aliás, amanhã eu vou trabalhar, só saio sábado de manhã. Aí sexta-feira eu estou no trabalho, eu vou ficar voando, assim, vou ficar saindo, certo? Pode ser? Tudo bem, certo? Mas eu vou assistir, né? Esforço, tá? Outra coisa, eu queria pedir a vocês para a gente começar a palestra e no final a gente deixar aí no máximo 5 ou 10 minutos para tirar as dúvidas, tá certo? Para a gente não ficar assim atrapalhando a palestrante. Deixa ela conduzir, vocês anotam as dúvidas e aí no final a gente deixa os 10 minutinhos, tá certo? Tudo bem? Então, sexta-feira, às 19 horas, eu vou estar aí junto com ela. Entendi. Você entendeu, né, o meu caso? Professora, você entendeu o meu caso? Eu vou trabalhar e quando eu tiver um tempinho, eu entro, aí se qualquer coisa, entendeu? Professora, vou mostrar aqui a luzinha, peraí. A luzinha de remédio, ó. Eita, Maria Angelina. Nossa, tem que ter um quadro mesmo, é verdade. Olha só, né? Tem vários. Aí eu fiz a luzinha da medicação dele de manhã, tarde e noite, ó. Como é? É isso mesmo. Tem tudo aqui, ó. Até as trocas da traqueia, da sonda, eu coloco aqui, ó. E ainda vem 2 pincelzinhos. Esse aqui, ó, esse, ó. Que é o vermelho e o pretinho. Tem um pretinho também com apagador. Pronto, aí bom. Professora, lá eu tive o prazer de conhecer o Robinho, e lá é uma maravilha. A Angelina cuidou muito bem dele, é um